Lei Delegada número 37, de 13 de janeiro de 1989. Reestrutura a remuneração do pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O governador do Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição que lhe foi concedida pela Resolução nº 4.582, de 1º de dezembro de 1988, da Assembleia Legislativa do Estado, decreta a seguinte lei, capítulo 1. Generalidades. Artigo 1. A remuneração do pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais é composta de 1. Vencimento, compreendendo a. Soldo, b. Gratificações, 2. Indenizações, 3. Abonos. Artigo 2. O provento devido ao militar inativo é composto de 1. Soldo ou cotas de soldo, 2. Gratificações, 3. Abono familiar. Artigo 3. Nesta lei, são adotadas as seguintes definições. 1. Remuneração é o quantitativo devido ao militar da ativa em função de seu posto ou graduação, de condições pessoais de tempo de serviço, habilitação profissional e encargos de família, e de condições que lhe sejam impostas para prestação de serviço. 2. Vencimento é o quantitativo mensal, em dinheiro, devido ao militar da ativa em função do seu posto ou graduação, tempo de serviço, regime de tempo integral e dedicação exclusiva e condições pessoais de habilitação profissional. 3. Provento é o quantitativo mensal, em dinheiro, devido ao militar inativo. 4. Soldo é a parcela básica da remuneração ou do provento do militar, fixada em função de seu posto ou graduação. 5. Gratificações são parcelas do vencimento atribuídas ao militar como estímulo por atividades profissionais, regime de tempo integral e dedicação exclusiva e condições pessoais de habilitação, bem como pelo tempo de serviço. 6. Indenização é o quantitativo em dinheiro devido ao militar para ressarcimento de despesas impostas pelo exercício de suas atividades e atribuições, bem como valores devidos à família do militar, para cobertura de despesas com seu sepultamento, e a pensão acidentária estabelecida em virtude de seu falecimento em serviço. Parágrafo único. Nesta lei, a referência militar abrange todos os postos e graduações de hierarquia militar, quando o dispositivo se restringir a determinado círculo, posto ou graduação, a ele fará referência especial. Capítulo 2. Do soldo. Artigo 4. Haverá um único soldo para cada posto ou graduação da Polícia Militar. Parágrafo 1. A praça especial tem o soldo igualado a. O aspirante a oficial ao do subtenente, b. O aluno do curso de formação de oficiais do último ano ao do cabo, e c. O aluno do curso de formação de oficiais dos demais anos ao do soldado de primeira classe. Parágrafo 2. A praça matriculada em curso de formação ou habilitação de oficiais continuará a perceber o soldo de sua graduação anterior, salvo se o disposto no parágrafo 1º lhe for mais favorável. Artigo 5. O valor do soldo é fixado segundo os seguintes preceitos: 1. O do posto de coronel é fixado em cruzados. 2. Os dos demais postos e graduações são fixados segundo uma tabela de escalonamento vertical na qual o soldo do posto de coronel é referido ao índice 1200. Parágrafo único. É adotada a tabela de escalonamento vertical constante do anexo desta lei. Capítulo 3. Das gratificações. Artigo 6. São as seguintes as gratificações: 1. De tempo de serviço, 2. Ao 5, revogado pelo artigo 8º da Lei Delegada nº 43, de 7 de junho de 2000. 6. De substituição temporária, 7. Honorários. Parágrafo único. Excetuadas as gratificações mencionadas nos incisos 6 e 7, todas as demais são calculadas em percentuais do soldo. Artigo 7. Nos termos desta lei, integram os proventos da inatividade as gratificações mencionadas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5, do artigo anterior. Seção 1. Da gratificação de tempo de serviço. Artigo 8. Ao completar cada quinquênio de serviço, o militar terá direito à gratificação de tempo de serviço, cujo valor será de tantas cotas de 5% do soldo quantos forem os quinquênios completados. Artigo 9.
Ao completar 30 anos de serviço, o militar terá direito à gratificação adicional de 10% da remuneração. Artigo 10. Ao artigo 14, revogado pelo artigo 8º da Lei Delegada nº 43, de 7 de junho de 2000. Seção 6. Da gratificação por substituição temporária. Artigo 15. O militar no desempenho de cargo atribuído privativamente a posto ou graduação superior ao seu perceberá a remuneração correspondente a esse posto ou graduação. Artigo 16. A diferença entre a remuneração do posto ou graduação superior, a que se refere o artigo anterior, e a do militar que substitui é calculada considerando as condições pessoais de tempo de serviço, habilitação e tempo integral deste, e a ele atribuída como gratificação. Parágrafo 1. Quando o cargo for atribuído a mais de um posto ou graduação, ao substituto corresponderá a gratificação correspondente ao menor deles. Parágrafo 2. O disposto neste artigo não se aplica às substituições com duração inferior a 30 dias. Parágrafo 3. Para os efeitos deste artigo, prevalecem as correlações de postos e graduações correspondentes aos cargos estabelecidos, nesta ordem, em lei, quadro de organização e distribuição de efetivos ou lotação e regulamento. Seção 7. Dos honorários. Artigo 17. Será concedida a gratificação, a título de honorários, ao militar designado para o exercício de atividades que lhe exijam pesquisa e acompanhamento bibliográfico, filiação a entidades culturais ou corporativas e assinatura de periódicos especializados. Parágrafo único. Fazem jus à gratificação de que trata este artigo os militares em exercício do magistério em cursos do Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e em cursos realizados em parceria com órgãos públicos que visem a formação, a capacitação e ao aperfeiçoamento de agentes públicos para o exercício de suas funções. Artigo 18. O militar designado para desempenhar atividades relacionadas com concursos e com avaliação de trabalhos que exijam pesquisa e para ministrar aulas nos cursos a que se refere o parágrafo único do artigo anterior, perceberá honorários, por aula, nas condições estabelecidas em regulamento. Artigo 19. O valor dos honorários a serem pagos, na forma do artigo anterior, será regulamentado pelo Poder Executivo. Parágrafo único. Até que se dê a regulamentação prevista no artigo, serão mantidos os percentuais estabelecidos na legislação estadual vigente. Capítulo 4 das indenizações. Artigo 20. São as seguintes as indenizações: 1. Diárias, 2. Ajuda de custo, 3. Transporte, 4. Alimentação, 5. Fardamento, 6. Assistência à saúde, 7. Auxílio funeral, 8. Pensão acidentária. Artigo 21. Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas de alimentação e de pousada devidas ao militar que se desloca de sua sede por motivo de serviço, nas condições fixadas pelo Poder Executivo. Parágrafo único. A fixação do valor das diárias atenderá ao mínimo de um dia de vencimento, quando o deslocamento for no país, e de 2 dias de vencimento, quando for para o exterior. Artigo 22. As diárias compreendem as parcelas de alimentação e de pousada. Parágrafo único. O valor da parcela de pousada é igual ao valor atribuído à parcela de alimentação. Seção 2. Da ajuda de custo. Artigo 23. Ajuda de custo é a indenização para custeio de despesas de mudança e instalação, exceto as de transporte. Artigo 24. O militar terá direito à ajuda de custo nas seguintes situações: 1. Quando movimentado por conveniência do serviço, com mudança de sede e desligamento da organização onde exerce suas atividades, perceberá uma ajuda de custo. 2. Quando movimentado para cursos de interesse da Polícia Militar, a, com duração superior a 6 meses. Perceberá uma ajuda de custo na ida e outra ao retornar. B. Com duração entre 3 e 6 meses, perceberá uma ajuda de custo na ida e metade do valor correspondente ao retornar. C. Com duração igual ou superior a 30 dias inferior a 3
meses, perceberá uma ajuda de custo 3 quando for transferido para a inatividade, salvo se for em virtude de sentença judicial ou em decorrência de processo administrativo, perceberá uma ajuda de custo, desde que vá residir em local diverso da sede onde servia. Parágrafo único. Não terá direito à ajuda de custo militar desligado de curso ou escola por falta de aproveitamento ou trancamento voluntário de matrícula. Artigo 25. A ajuda de custo compõe-se de uma parte fixa e outra variável. Parágrafo 1. A parte fixa será igual a 1 mês de vencimento, calculado de acordo com a tabela vigente à data do desligamento ou transferência para a inatividade. Parágrafo 2. A parte variável será paga em caso de necessidade de complementação da parte fixa, até o limite de 3 vezes a parte fixa, mediante comprovação da despesa. Seção 3. Do transporte. Artigo 26. O militar, quando movimentado por conveniência do serviço ou da disciplina, tem direito a transporte por conta do Estado, nele compreendidas a passagem para si e para seus dependentes e a translação da respectiva bagagem, mobiliário e utensílios domésticos. Parágrafo único. O militar terá direito, ainda, a transporte por conta do Estado quando tiver de afastar-se de sua sede por motivo de serviço. Artigo 27. O disposto no artigo anterior aplica-se ao militar que for transferido para a inatividade, desde que não o seja em virtude de sentença judicial ou processo administrativo, e vá residir, no país, em local diverso da sede onde servia. Artigo 28. Consideram-se dependentes do militar, para os efeitos dos artigos 26 e 27, desde que vivam às suas expensas e sob o mesmo teto, 1. O cônjuge, 2. Filhos, enteados irmãos, menores ou inválidos, 3. Pais e sogros, quando inválidos, 4. O menor sob guarda. Parágrafo 1. Os dependentes do servidor com direito à passagem por conta do Estado que, por qualquer motivo, não puderem acompanhá-lo na mesma viagem, poderão fazê-lo até 30 dias antes e 9 meses depois, desde que tenham sido feitas, ao tempo do deslocamento daquele, as necessárias comunicações. Parágrafo 2. A família do militar que falecer em serviço ativo terá, dentro de um ano do óbito, direito a transporte, dentro do país, por conta do Estado, para o local onde for fixar residência. Artigo 29. Quando o transporte previsto nesta seção não for realizado sob a responsabilidade do Estado, o militar será indenizado da importância correspondente à despesa comprovadamente realizada. Seção 4. Da alimentação. Artigo 30. O militar da ativa tem direito à alimentação por conta do Estado, quando o deslocamento até sua residência, para alimentar-se, for impossível ou inconveniente, por estar, 1. Empenhado em serviço, instrução ou jornada de duração igual ou superior a 8 horas, 2. Empenhado em serviço, instrução ou jornada que abranja os horários normais de refeições. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o militar tiver direito a diárias. Artigo 31. Quando a alimentação prevista nesta seção não for fornecida pelo Estado, o militar será indenizado, a título de etapa de alimentação, da quantia correspondente. Parágrafo único. O comandante-geral regulamentará o disposto nesta seção. Seção 5. Do fardamento. Artigo 32. Aos militares do Estado da ativa será assegurado pelo Estado, a título de indenização para aquisição de fardamento necessário ao desempenho de suas funções, o valor correspondente a 40% da remuneração básica do soldado de primeira classe, a ser paga anualmente no mês de abril. Parágrafo 1º. O aluno de curso de formação receberá a indenização de que trata o caput deste artigo no mês de sua inclusão. Parágrafo 2. O comandante-geral regulará, em resolução, o disposto neste artigo. Artigo 33, revogado pelo artigo 8º da Lei Delegada nº 43, de 7 de junho de 2000. Artigo 34, revogado pelo artigo 6º da Lei nº 16.076, de 26 de abril de 2006. Artigo 35.
O militar que perder ou danificar seus uniformes em sinistro ou acidente de serviço terá direito, após apuração do fato, ao ressarcimento do dano, por conta do Estado. Parágrafo 1. Revogado pelo artigo 8º da Lei Delegada nº 43, de 7 de junho de 2000. Parágrafo 2. Se o fardamento a que se refere este artigo não for fornecido pelo Estado, independentemente da indenização a que se refere o parágrafo anterior, o militar será ressarcido da quantia correspondente às despesas comprovadamente realizadas para recompô-lo. Seção 6. Da assistência à saúde. Artigo 36. O Estado proporcionará ao militar assistência à saúde. Parágrafo 1. A assistência à saúde consiste na assistência médica, dentária e hospitalar ao militar, visando mantê-lo em boas condições de saúde. Parágrafo 2. A assistência à saúde será prestada pelos órgãos de saúde da Polícia Militar ou através de outras entidades, empresas ou profissionais, mediante convênio ou contrato. Artigo 37. A prestação de assistência à agudo saúde de dependente de militar será objeto de convênio específico com os órgãos ou entidades responsáveis. Seção 7. Do auxílio funeral. Artigo 38. O Estado assegurará sepultamento condigno ao militar. Parágrafo único. O Estado transladará o corpo do militar da ativa falecido para a localidade, no país, solicitada pela família. Artigo 39. Auxílio funeral é o quantitativo em dinheiro destinado à indenização das despesas com sepultamento do militar. Parágrafo 1. O auxílio funeral equivale a um mês de vencimento ou provento, calculado de acordo com a tabela vigente à data do óbito e considerado o soldo integral do posto ou graduação, e será pago à pessoa da família, mediante a apresentação do atestado de óbito. Parágrafo 2. A indenização poderá ser feita a quem tenha custeado o sepultamento, mediante comprovação da despesa realizada e nos valores desta, desde que não ultrapassem um mês de vencimento ou provento. Seção 8. Da pensão acidentária. Artigo 40. A família do militar que falecer em consequência de acidente no desempenho de suas funções ou de ato por ele praticado no cumprimento do dever profissional é assegurada a pensão acidentária, de valor igual ao vencimento que percebia à época do evento. Parágrafo único. A pensão a que se refere o artigo será automaticamente reajustada nas mesmas bases em que for o vencimento do posto ou graduação correspondente. Capítulo 5. Dos abonos. Seção 1. Do abono familiar. Artigo 41. O abono familiar constitui o auxílio em dinheiro pago ao militar para atender, em parte, as despesas de assistência à família. Parágrafo único. O abono familiar é assegurado nas mesmas condições e bases estabelecidas na legislação estadual para os servidores públicos em geral. Seção 2. Do abono de férias. Artigo 42. Ao militar em gozo de férias anuais será concedido o abono de férias, no valor de 1/3 do vencimento. Parágrafo 1. O abono a que se refere o artigo será igualmente pago, ao final do exercício, ao militar que, nos termos do artigo 103, inciso 2, do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar, aprovado pela Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, não puder gozar férias por absoluta necessidade do serviço. Parágrafo 2. O comandante-geral regulamentará a forma de pagamento do abono de férias. Capítulo 6. Do provento. Artigo 43. O militar transferido para a reserva remunerada perceberá soldo, integral, a, se contar 30 ou mais anos de serviços, b, se atingir a idade limite de permanência no serviço ativo e contar mais de 20 anos de serviço, 2. Proporcional, à razão de tantas quotas de 1/30, ao soldo quantos forem os anos de serviço, nos demais casos. Artigo 44. O militar da ativa, ao ser reformado, perceberá soldo,
integral, a, se contar 30 ou mais anos de serviço, b, se for julgado, mediante laudo da Junta Militar de Saúde, incapaz para o desempenho de suas atividades em decorrência de acidente no serviço ou por moléstia profissional ou alienação mental, cegueira, estados avançados da doença de Paget, osteite deformante, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hanseníase, tuberculose ativa, nefropatia grave, contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, fibrose cística, mucoviscidose, doença de Parkinson, neoplasia maligna, espondiloartrose ankilosante, hepatopatia grave ou doença que o invalide inteiramente, qualquer que seja o tempo de serviço. 2. Proporcional, à razão de tantas cotas de 1/30 do soldo quantos forem os anos de serviço, nos demais casos. Parágrafo único. Ao militar reformado em virtude de invalidez permanente, considerado incapaz para o exercício de serviço de natureza de policial militar ou bombeiro militar, em consequência de acidente no desempenho de suas funções ou de ato por ele praticado no cumprimento do dever profissional, é assegurado o pagamento mensal de auxílio invalidez, de valor igual à remuneração de seu posto ou graduação, incorporado ao seu provento para todos os fins. Artigo 45. A reforma do militar da reserva não implicará em revisão de proventos. Capítulo 7. Das disposições finais. Artigo 46. É fixado em 768.455 cruzados e 23 centavos, 768.455 cruzados e 23 centavos, o soldo do coronel PM, vigente a partir de 1º de janeiro de 1989. Parágrafo único. Sobre o soldo de que trata este artigo incidirá, a partir de 1º de janeiro de 1989, o reajustamento previsto no artigo 7º, inciso 1, da Lei nº 9.729, de 05 de dezembro de 1988. Artigo 47. Fica assegurada a percepção da diferença entre a remuneração de seu posto e a do posto imediatamente inferior, como vantagem pessoal, aos militares a que se refere o artigo 4º da Lei nº 8.070, de 3 de outubro de 1981, com a redação dada pelo artigo 1º da Lei Delegada nº 24, de 28 de agosto de 1985. Artigo 48. Passa a ser de 2 soldos o valor da verba de representação prevista no artigo 3º da Lei nº 9.359, de 9 de dezembro de 1986. Artigo 49. O parágrafo único do artigo 204, da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, introduzido pela Lei nº 8.713, de 1º de novembro de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 204. Parágrafo único. Sendo do último posto, e satisfeitos os requisitos deste artigo, terá o seu provento acrescido de 10% do soldo. Artigo 50. O sistema de remuneração de que trata esta lei absorve toda e qualquer outra vantagem ou parcela pecuniária que integre ou haja integrado a remuneração ou provento do pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, ressalvado o disposto nos artigos 47 e 48 desta Lei e 136, parágrafo 3º, da Lei nº 5.301. De 16 de outubro de 1969. Parágrafo 1. Fica assegurado ao militar o direito de optar por continuar a perceber o vencimento ou o provento regido pelas prescrições anteriores a esta lei, com os reajustes gerais que vierem a ser concedidos aos funcionários públicos civis do quadro permanente, obedecidos os limites da Constituição. Parágrafo 2. O direito de opção referido no parágrafo anterior é irretratável e deve ser exercido no prazo de 60 dias a contar da entrada em vigor desta lei. Artigo 51. Ficam extintas, da remuneração do pessoal da Polícia Militar, as seguintes vantagens: 1.
Gratificação de função militar, artigo 59 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, com a redação dada pela Lei nº 9.456, de 21 de dezembro de 1987. E 66 da mesma lei, e decreto número 15.765, de 9 de outubro de 1973, 2. Gratificação de risco de vida e saúde, artigo 67, da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, 3. Gratificação de localidade especial, artigo 68, da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, 4. Gratificação de campanha, artigo 79, inciso 2, da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, 5. Gratificação por trabalho técnico-científico, artigo 80, da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, 6. Gratificação de representação, artigo 81, da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, 7. Abono de fardamento, artigo 72, da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, alterado pelas leis N.O. sobrescrito S. 7.066, de 13 de setembro de 1977, e 9.265. De 18 de setembro de 1986, 8. Abono de campanha, artigo 79, inciso 1, da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, 9. Etapas de alimentação, artigo 73, da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, alterado pela Lei nº 6.915, de 16 de novembro de 1976, 10. Auxílio moradia, artigo 78, da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, 11. Diária de hospitalização, artigo 88, parágrafo 1º, da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, artigo 52. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 1989. Artigo 53. Revogam-se as disposições em contrário. Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de janeiro de 1989. Newton Cardoso.